Boa noite, são 18 horas no horário de Brasília. Começa agora para todo o Brasil mais uma edição de Ué da Coisa. E quando tudo parecer confuso, atrapalhado, vem para cá que a gente desatrapalha, que a gente desconfunde. E olha que não falta atrapalhação, as coisas estão assumindo uma dimensão realmente do balacobaco. Milhões de pessoas acompanham o programa pelo Dial, em número crescente, né? Graças a Deus. Há pouco ainda falava aqui com o nosso responsável pela Rádio da Bahia, né? Liderança absoluta! E assim no Brasil inteiro, onde quer que chegue a Band News FM. Mas você pode acompanhar o programa também pelo Dial, pelas redes sociais. Sempre Rádio Band News FM. No aplicativo Band Rádios, se inscreva lá, receba as notificações, etc, etc, etc. Aí eu perdeu, vai na minha página na internet, www.reinaldoazevedo.com.br, e você recebe tudo bonitinho. Boa noite, Vólio Bene. Boa noite. Boa noite, Fábio Cuba. Boa noite, Reinaldo. Deixa eu ver por onde eu começo. Nós vamos começar pelas manifestações. Tem uma frase latina, né? E esse governo tem gente lá que gosta de fazer citações em latim, né? E a frase em latim é a seguinte. Vamos ver se eu lembro, porque me ocorreu agora, faz. Quas vulte Júpiter perdere, dementa-te prius. Aqueles que Júpiter quer destruir, começa por lhes tirar razão. Primeira coisa é a loucura, né? E também tem a vertente quas Deus vulte perdere, dementa-te prius. Mas eu prefiro a frase latina que fala do Júpiter, né? Que é o Zeus deles. O Deus dos deuses. Quas vulte Júpiter perdere, dementa-te prius. Quas vulte Júpiter, escreve Júpiter normal, perdere, dementa-te prius. Aqueles que Júpiter quer destruir, começa por lhes tirar a razão. Há um troço demencial, que é essa manifestação que estão querendo fazer no dia 26, que note, ô Fábio Cuba, diga. Querem fazer uma manifestação em favor do Fidel Castro, já que está falando de Cuba, do presidente, do ditador, não sei o quê, mesmo do presidente eleito democrático, ok, faça. Né? De apoio ao governo, de apoio às reformas, de apoio, ok. Não, queremos a reforma, queremos a MP 870, queremos o pacote anticrime do muro. Só que a manifestação do dia 26 não é isso. Estão querendo fazer uma manifestação contra o Congresso Nacional, contra o Supremo Tribunal Federal, contra os políticos de maneira geral, contra a imprensa de maneira geral. Eu não sou do tipo, como sabem os que me amam e os que me odeiam, eu não sou do tipo que arrasta ninguém para suas convicções, suas obsessões, o que quer que seja. E também não sou do tipo que busca alianças fáceis. Assim, o cara tá pensando que eu penso. Não. Não. Eu tomei porrada e tenho tomado já há bastante tempo, desde que eu apontei o delírio dessa gente, eu tenho apanhado muito, né? Desde que lá atrás, ainda durante o impeachment, eu dei um chega para lá no Olavo de Carvalho, porque a semente da loucura já tinha germinado e já tinha virado uma planta frondosa, né? E fui atacado por muita gente, né? O Reinaldo agora, não sei o que, tal. Bom,
Fiquei na minha, fazendo a minha crítica. Num dado momento parecia que eu falava sozinho. O fato de eu ser um liberal me deixou ainda mais isolado, porque eu não sou de esquerda. E, portanto, enfim, a esquerda não tem nenhuma razão para me considerar um dos seus, porque eu não sou. E eles sabem disso. Ah, mas você disse que o Lula foi condenado sem prova. Eu não acho isso de esquerda. Eu acho que isso é do Estado de Direito. É diferente. Né? Portanto, e a direita, né, expressões da direita, resolveram me atacar, muitas delas. Agora querem fazer essa manifestação. O curioso é que algumas personalidades conhecidas, ou da direita, ou do apoio ao bolsonarismo, são contrárias à manifestação, e eu diria, por questão prudencial. E agora, essas pessoas também estão sendo chamadas de comunistas. Eu recebi um troço aqui, são comunistas nesse momento a Joyce Hasselmann, líder do governo no Congresso, calcule, o Kim Kataguiri, deputado do DEM, que é do MBL, aquele Duval, que é... Arthur Duval. Arthur Duval, que é deputado estadual, do DEM também, ligado ao MBL, o Marcel Van Hatten, deputado do Novo, que é um conhecido da direita. Isso no que me mandaram. Nem sei se toda essa gente é contra a manifestação. Parece que é. O Hélio Beltrão, que é um liberal conhecido. Né? A Janaína Pascoal. Olha só. Toda essa gente agora está com uma foice e um martelo. Porque seriam comunistas. Porque estão contra uma manifestação. Veja só, o problema dessa manifestação, ela tem vários inconvenientes. Ela tem primeiro um inconveniente, independentemente do viés ideológico que você tenha, é uma manifestação contra as instituições, contra o Congresso e contra o Supremo. Tem lá palavras de ordem, vamos invadir o Congresso Supremo. Um outro vídeo convocando com uma musiquinha, com uma marchinha militar, coloca figuras do Supremo, do Congresso. O principal alvo da manifestação calcule o Rodrigo Maia, presidente da Câmara. Se há alguém que está fazendo a reforma dentro do possível andar, é o Rodrigo Maia. Sim. O Centrão. Então vamos lá, você tem coisa de 140 deputados de esquerda que não apoiam a reforma da Previdência porque entendem que o caminho não é esse. É um direito que eles têm, são uma minoria. Você tem a base do presidente propriamente, que é o PSL, que já é um partido dividido. E basicamente o PSDB, que está ali mais próximo, a favor da reforma, mas não a favor de outros projetos do governo, e os demais partidos são chamados Centrão. Então, na verdade, é uma manifestação contra todo mundo. Falando uma linguagem claramente golpista. Claramente golpista. Estão estimulando o presidente da República a dar o chamado autogolpe. Estão querendo transformar o Bolsonaro num Fujimori. Como se houvesse, no Brasil, condição política para isso, condição econômica para isso. Como se os espaços de interlocução política estivessem todos obstruídos. Isso não é verdade. Eu escrevi hoje uma série de posts no meu blog, falei assim, muito bem, por que o Bolsonaro não diz o que ele quer? Velha política, velha política. Tá bom, então diga o que é a nova política.
Qual é a nova política? O que o presidente quer do Congresso? Que deixe de ser Congresso? O que quer do Supremo? Que deixe de ser Supremo? De fato, a maluquice subiu a cabeça e há gente que acha que é possível governar o país sem instituições? Infelizmente, eu alertava para isso lá atrás já. Eu não sou um novato nessa crítica. Não, não quero louros. Ah, bem que o Reinaldo avisou. Não, eu avisei. Eu avisei. Paguei um preço altíssimo por isso. Por ter virado alvo desses caras. Vieram atrás de mim, vieram atrás dos meus empregos. Era divertido me atacar. Dizer que eu tinha virado comunista. Notem, eu virei comunista lá atrás. Agora quem virou comunista, segundo eles, foi a própria Joyce. Que me atacou dizendo que eu tinha ido para a esquerda. Um confronto público que eu tive com ela foi exatamente porque eu era contrário a uma manifestação de protesto contra o governo Temer. Eu disse, ao fazer isso, vocês estão inviabilizando algumas coisas que precisam ser feitas no país. Como se demonstrou. E outras pessoas com quem eu rompi, digamos, a interlocução no meio dessa trajetória, porque também não entenderam que há forças no Brasil que não querem combater a esquerda, não é isso que elas querem. Elas querem um regime de força. Elas querem um autocrata. Elas querem um presidente que dê murro na mesa. Elas querem, como diz um vídeo aqui, diz assim, os políticos têm de perceber que quem manda nos políticos é o presidente. Como? O presidente é um político. Ele não manda em político. Ele tem prerrogativas de presidente que são dadas pela Constituição. Então, é uma estrovenga autoritária em si. Além de ser contraproducente. Porque não há a menor chance de essa manifestação, ainda que marcada num domingo, não há a menor chance dela ser maior do que a manifestação do dia 15. Que não teve só esquerdistas na rua, mas sim teve uma presença majoritária de pessoas do centro para a esquerda. Isso é inegável. Basta ver a cor geral da manifestação. Né? Tinha ali uma predominância do vermelho, que é a cor. Né? Nos Estados Unidos seriam os republicanos na rua. Não, mas aqui não. Né? Mas não era exclusivamente de esquerda. E tinha uma pauta muito específica. As pessoas têm o direito de ser contra o contingenciamento, que vai ser corte, sim, porque contingenciamento depois vira corte, eu nunca vi o contrário, né, de verba para a universidade. Se é necessário, não podemos discutir tudo isso, mas as pessoas têm o direito de fazer essa reivindicação, com um objeto. O objeto de agora não é defender essa ou aquela proposta. O objeto de agora é dizer que existe um político, um mandatário que está acima das instituições, chama-se Jair Bolsonaro, ao qual tem de ser reverentes o Congresso e o Supremo Tribunal Federal. E quem quer que não concorde com isso, ganha a pecha de esquerdista. Né, deputada Joyce Hasselmann? Eu me opus àquele protesto que a senhora
endossava, e como eu me opus, a senhora passou a me atacar. Agora a senhora está sendo atacada por não aprovar, por não apoiar, né? Um protesto que de fato é do Edivanas. Como era aquele outro. E como todos sabem, o Lula só não foi eleito presidente da República porque foi preso. Ou se quiser, o Bolsonaro só foi eleito porque levou uma facada. Porque do nada o PT pegou um candidato e colocou no segundo turno com 45% dos votos. Com a devida vênia, acertei tudo. E acerto de novo quando digo que se Bolsonaro continuar na linha que ele está, ele não termina esse mandato. Porque ele, pessoalmente, e nós vamos ver isso, está fazendo o jogo do tudo ou nada. Ou o Congresso me dá tudo o que eu quero e nem sabemos o que é, porque não está claro. Ou o Supremo me dá tudo e nem sabemos o que é, porque não está claro. Ou então eu vou para a galera. Para qual galera? Para qual galera? Porque isso que o presidente tem em mente supõe que os quartéis apoiarão uma quartelada no Brasil. Literalmente. E meus queridos, não há hoje no mundo que conta espaço para quarteladas. Os militares, aliás, já avançaram demais na vida pública e na vida política, como eles sabem e alguns deles hoje reconhecem. Então, essa manifestação... Vamos lá. Pensemos pelo efeito. No dia seguinte à manifestação, digamos que o Bolsonaro conseguisse colocar mais gente na rua do que a manifestação do dia 15. Digamos que isso servirá para o quê? Vai puxar a corda no pescoço do Congresso? Vai puxar a corda no pescoço do Supremo? Vai destituir o Rodrigo Maia? O Centrão vai ficar com medo? As esquerdas vão ficar com medo? Isso vai facilitar as reformas? E não adianta falar o presidente não tem nada com isso, porque tem. Todas as pessoas que conhecem política já perceberam as digitais de Bolsonaro e da filharada nessa manifestação. Que esta sim é uma manifestação contra o país. Reitero, não é uma manifestação a favor da reforma da Previdência, não é uma manifestação a favor da MP 870. Eu falo com muita gente vem falar comigo, faço palestra, as pessoas dizem, o Brasil tem jeito? Claro que o Brasil tem jeito. Um país com as potencialidades que tem, com a riqueza que tem, que é enorme, tem jeito. Agora, se há coisa que a gente já aprendeu na vida pública, é que o Brasil não avança na base do murro na mesa, nunca avançou. Não existe mais o ambiente para a ditadura militar. Lamento por vocês. Vai ter de ser na democracia. O líder autocrata não tem espaço. Líder autocrata termina em Chaves. O Brasil é um pouquinho maior do que a Hungria, um pouquinho maior do que a Polônia, que hoje são usados como referências dessa turma maluca, e mais complexo, e mais desigual,
e com uma massa imensa de pobres que precisam das coisas. Com 14 milhões de desempregados declarados, com 5 milhões de pessoas no desalento, com mais 6 milhões de pessoas no subemprego. Com o primeiro trimestre da economia que encolheu. Aí não adianta o presidente só fazer alguns discursos meio ambíguos, como fez hoje, nós vamos ver, que só piora as coisas. Ora, quando toda essa gente que eles estão falando virou comunista, então, quem não é comunista? Quando menos, é uma questão lógica. Quando todos são comunistas, ninguém é comunista. Ué, não é isso? Se todo mundo é comunista, ninguém é comunista. Seguindo a leitura de uma personalidade que qualquer pessoa que tenha critérios clínicos de análise percebe logo, identifica logo a psicopatia. Não é? Agora, quando o político não tem referência, quando não conversa com ninguém, quando não tem interlocução com ninguém, sobra como interlocutor um maluco que trata esta pessoa visivelmente despreparada como gênio, como ungido, como enviado de Deus. E o maluco da hora acredita. E passa a atuar como se isso fosse verdade. Eu faço uma brincadeira aqui, eu nunca parti do princípio de que minha mãe está certa a meu respeito. Senão vira um doido. Que ela não reconhece nada. Ela vai ver o programa aqui e vai achar que eu sou mais bonito que vocês dois. Entende? Então, o que mamãe fala a meu respeito, eu, claro, gosto, acho bom mamãe me amar, né? Evito o trauma, primevo, mas, evidentemente, eu relevo. Se bem que a minha mãe, no privado mesmo, ela puxa a orelha para valer. Em público, nunca. Mas no privado, ela... Opa! O Bolsonaro está começando a acreditar em algumas fantasias que ele próprio inventou sobre si mesmo. Isso é uma tragédia. E cercado de gente que faz isso. Aquele Felipe Martins, que é o assessor dele, um rapaz de 30 anos, assessor internacional, ele tem o apelido de Rasputin, mas esse Tim do teenager, porque ele tem 30 anos, né? Então é chamado de Rasputin. Né? Ele andou escrevendo algumas coisas no Twitter que são coisas assombrosas. Contra os políticos. Tratando o Bolsonaro de novo como um ungido, um ser divino. O Ernesto Araújo é a mesma coisa. O ministro das Relações Exteriores. Então, notem, a manifestação é em si golpista, porque ela não reconhece as instituições, e ela é, obviamente, contraproducente. É o chamado tiro no pé. Porque ainda que viesse ser bem sucedida aos olhos desse povo, não seria aos olhos das instituições que estarão sendo enxovalhadas nas ruas. O Bolsonaro, em vez, e aí cabe ao invés também, né? Porque em vez é quando você pode substituir, ao invés é quando é o contrário. O Bolsonaro, ao invés de desestimular e de dizer não é isso, ou pelo menos tentar botar uma pauta decente nesse troço, ele está estimulando, ele e seus malucos estão estimulando esse troço.
que eu posso dizer? Não vai dar golpe, Bolsonaro. Não vai dar golpe. Não vai ser. Ou você aprende a governar nos limites da lei, das regras do jogo, da democracia, ou vai cair. Porque a tempestade perfeita está se formando. A economia está parada. O desemprego, vá no Vale do Anhangabaú ali, onde as pessoas vão procurar emprego para ver. O desemprego estava lá. A articulação com o Congresso está no seu pior momento, no grau zero. O próprio bloco do poder está rachado, está dividido. Aí o único cenário possível para eles são os 3 comandantes das Forças Armadas falaram, acabou, então está tudo fechado e agora você é nosso líder. Mas no dia que os comandos das Forças Armadas resolverem fazer isso, por que precisariam do Bolsonaro como líder? Bolsonaro, você acha mesmo que você conseguiria liderar uma quartelada? Conseguiria ser a voz do alto comando das Forças Armadas brasileiras? Tá brincando, né? Tá brincando. O Lacerda, que era um gênio da raça, não estou dizendo que eu concordasse com as suas políticas. Estou dizendo apenas que era um gênio. Um homem de uma cultura fabulosa. Né? Foi até biógrafo, fez uma biografia da André Gide, que eu tenho, hein? É impossível da série, eu tenho a biografia. Uma edição de época. Nem ele conseguiu. Ele foi caçado junto com o movimento que ele ajudou a criar. Você acha mesmo, amigo, que você conseguiria liderar as Forças Armadas brasileiras? Alguém que diz as coisas que você diz, que pensa as coisas que você pensa? Que tem um diagnóstico tão raso da realidade brasileira? Bolsonaro vai trabalhar. Bolsonaro vai trabalhar. O Brasil é viável. Mas você precisa trabalhar. Para de ficar conspirando. Para de ficar atuando contra seu próprio governo. Livre-se dos paranoicos. Mas parece que precisa dar entourage para dizer, não, o senhor é um gênio, presidente. O senhor é um ungido. E aí, 2 dias depois de ter posto para circular aquele texto infeliz, apareceu o autor, né? O que não muda nada, o autor é o Bolsonaro, porque uma coisa é o cara escrever um texto que fica lá que ninguém lê, outra coisa é o Bolsonaro endossar. Aí ele põe um outro vídeo para circular, não vamos falar depois do comercial, de um pastor do Congo, o famoso Steve Kunda, que vocês já ouviram falar, não é mesmo? É um famoso pastor, Steve Kunda, nascido no Congo, que criou uma igreja na França e que descobriu que o Bolsonaro é um enviado de Deus para salvar o Brasil. Ele fala isso na entrevista. E diz, aliás, eu vou falar agora mesmo, e diz neste vídeo que assim como Ciro, não o Gomes, o Ciro da Pérsia, foi enviado por Deus para criar o Império Persa, calcule o grau de delinquência intelectual. O Bolsonaro seria ungido por Deus. O Steve Kunda está esquecendo, certamente, Êxodos 7 e 9. Deus também. Sabe quem fez? Ô Fábio Cuba. Sim. Deus, segundo Steve Kunda, mandou Ciro para fazer o Império Persa e mandou Bolsonaro para nós. O Steve Kunda não deve se lembrar que quem endureceu o coração do faraó do Egito para não deixar o povo hebreu partir também foi Deus. Veja você.
Então Moisés foi lá conversar. Ah, temos que sair e tal. Endureceu o coração do faraó. Deus endureceu o coração do faraó. Toda a tragédia que veio no Egito depois, olha, Deus nesse tribunal ia ficar meio numa situação difícil. Que não fosse Deus endurecer o coração do faraó, o faraó teria permitido a partida. Mas Deus resolveu, para mostrar que manda, né? Então Deus, olha, ainda que Deus se metesse, porque Deus, essa altura, desocupado, o Valibene, já eu gosto disso. Deus fala assim, ai que chato, tô aqui, na eternidade aqui, sem fazer nada, né? Como diria Fernando Pessoa, ali o Espírito Santo, uma pomba, no espaldar de uma cadeira, essa coisa meio aborrecida. Sabe o que eu vou fazer? Vou eleger o Bolsonaro no Brasil. Então, primeiro, Deus se interessou por nós. Só que se a gente vai pegar, às vezes, em que Deus, no Velho Testamento, se meteu na história, às vezes ele se mete para fazer coisas horríveis. É verdade. Tudo tem um propósito. Mas depois de grandes sortilégios, né? Porque, por exemplo, o povo egípcio, o povo egípcio, que arcou com as consequências do endurecimento do coração do faraó, o que tinha a ver com aquilo? O que a criancinha egípcia que morreu tinha a ver com aquilo? Hein? Nada, né? Então Deus, se metesse, também pode se meter a fazer bobagem. O Steve Kunda, coitado, Steve Kunda, eu não sei quem né? Agora vai o Bolsonaro, ele próprio põe no ar o vídeo dizendo que ele, Bolsonaro, é um enviado de Deus. Se ele é um enviado de Deus, então acabou. Então não precisa ter Congresso, não precisa ter Supremo, não precisa ter nada. Basta o enviado de Deus. Ô, Steve Kunda, vai estudar o Êxodo, meu filho. Viu? Essa sua leitura da Bíblia é uma leitura muito torta. Entende? Porque ainda que Ciro tivesse sido enviado por Deus, é preciso ver onde na Bíblia há a sugestão de que viria um Bolsonaro no Brasil. Eu acho que nem Deus, num momento de péssimo humor, seria capaz de nos entregar um sortilégio como esse. Né? Então é isso. Não, se foi, Deus realmente estava com a pá virada aquele dia. Hashtag pronto, falei, vamos comercial.